Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live Telemedicina na Prática. E aqui eu ensino aos médicos a terem mais liberdade utilizando a telemedicina no seu dia a dia. Eu sou Asdrubal César, sou médico, educador e desde 2020 eu utilizo a telemedicina no meu dia a dia, na prática. E o tema de hoje é Médico, entenda as tendências do futuro para a medicina. E nós temos um convidado muito especial hoje, é o Paulo, né? Paulo Rogério Palhares. E, Paulo, para quem está nos assistindo, né, para te conhecer, conta aqui um pouquinho mais para a gente, um pouquinho sobre você, de onde você é, a sua área de atuação e até também qual a sua relação com a medicina, né? Legal. Bom, muito obrigado, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Que nem o professor já falou, meu nome é Paulo. Eu sou antigo de tecnologia. Eu vim do mundo da tecnologia faz 30 anos que eu trabalho com software, tecnologia, inovação, futuro, né? Já tive muitas cadeiras. Já faço as contas aí que eu prestei já consultoria para mais de 200 empresas. Hoje eu sou diretor de tecnologia e desenvolvimento de software da Amo Ofertas, que é uma empresa um marketplace de comida aqui de Chapecó. Eu sou também sou conselheiro de empresas, também da área de tecnologia, né, e sou mentor de negócios. E a minha relação com a tecnologia é familiar, né? Minha esposa é médica, meu sogro é médico, e também a medicina para mim é uma área muito feliz, né, que anda muito de mão dada com a tecnologia, né? O que é tecnologia, né? A tecnologia é tudo, né? Desde da roda que foi a primeira roda que foi feita através de pedras, é tecnologia, e também na época de Jesus lá, né? Algumas escrituras dizem que usavam, né, fezes de moscas para poder tratar dentes inflamados. Então, essa também é uma tecnologia, né? Então, tudo que é feito para melhorar a vida do ser humano é algum tipo de tecnologia. E hoje a gente tem a tecnologia um pouco mais próxima da eletrônica, né? A nanotecnologia, a tecnologia de materiais, etc., né? Então, é uma área que me agrada muito e eu, sendo muito curioso, estou sempre mergulhando no meio desse assunto. Certo. Até a gente já conversou em outra oportunidade, quando foi uma palestra sua na UCF, foi muito legal, né? Foi ali que a gente conversou e até convidei já para a live, né, naquela vez, né? E vendo a sua palestra, né, que muita gente tem receio da tecnologia, né? O pessoal tem, às vezes, um certo receio. Alguns médicos falam, não, isso aqui vai substituir os médicos, que absurdo, alguma coisa assim, né? Principalmente relacionado aí com algumas questões, como foi com a telemedicina, a inteligência artificial está sendo, né, uma coisa do momento. E na sua visão, que está muito ligado aí com a tecnologia, com essas empresas, né, de tecnologia atuais, como é que você vê essa evolução da medicina em relação à tecnologia? Legal, muito boa pergunta. Que nem eu dei a palhinha antes, né? Tudo é tecnologia, né, pra gente. Então, tudo que é modificado em prol do ser humano, a gente pode considerar tecnologia, né? Então, até um chazinho lá feito de boldo, né? É uma tecnologia antiga, mas é uma tecnologia, mas é considerada tecnologia. O que nós temos nos últimos anos, né? É um crescimento exponencial. Primeiro que a gente vê o desenvolvimento de novos materiais, né? Então, você vê, por exemplo, um cateterismo, né? Na hora de fazer uma sutura, né? Suturas automáticas que já existem há muito tempo, né? Medicamentos, né? A parte química. Então, a tecnologia ali, ela está se desenvolvendo muito. O que nós temos agora, né? Eu falo que a inteligência artificial hoje, ela está como a eletricidade, ela estava há 100 anos. A eletricidade, ela chegou para moldar todas as indústrias, e a inteligência artificial, né, e a transmissão de dados e a energia, ela também está vindo para transformar todas as indústrias. E a medicina, eu acredito que vai ser uma das mais privilegiadas em relação à tecnologia, né? Então, o que nós já temos atualmente, né? Nós temos muito diagnóstico através de modelos treinados, né? O que são modelos treinados? Eu
apresento 1000 imagens por um modelo e ele decide, e ele é treinado para dar um diagnóstico, né? Então, esse é um modelo treinado. Então, nós já temos modelo treinado fazendo diagnóstico de câncer de mama, câncer de pele, né? Entre outras coisas. O que nós temos agora, esse ano, né? Que depois de 5, 6 anos aí de desenvolvimento da OpenAI, é a inteligência artificial generativa. Né? O que é a inteligência artificial generativa? Ela está pegando um conteúdo qualquer e está gerando um conteúdo completamente novo. Então, em vez dele fazer um diagnóstico por seleção, ele está criando informações novas. Por isso que ela chama generativa, ela está gerando informações novas. E fora que os modelos, né, o treinamento dos modelos estão ficando cada vez mais rápidos. Então, até final, ainda hoje, né, a gente tem alguns modelos que demoram até 1 ano para você subir. Com a inteligência artificial generativa, em 1 mês, 15 dias, dependendo do modelo, você consegue subir ele com muito mais assertividade do que os modelos anteriores. Então, a exponencialidade da inteligência artificial, né, e a facilidade de implantação, ela vai ajudar bastante, né, a gente a fazer pré-diagnósticos. Né? Então, por exemplo, na telemedicina, eu vejo que uma coisa que você fala muito nas suas lives é sobre economia de tempo, né? Tanto do médico quanto do paciente. Né? Então, eu quando preciso passar por uma consulta, eu separo meio-dia. Né? Tem que se deslocar até o lugar, você tem que ficar aguardando, né? Nem sempre você é atendido no horário, aí entra, né? Tem um atendimento, você vai embora. O que a inteligência artificial ela vai começar a fazer com uma maior velocidade é até fazer um pré-diagnóstico antes de entrar, né? Numa sessão de telemedicina, já dá um cenário possível para o médico ajudar a tomar as decisões. Né? Então, nesse sentido, próximo à telemedicina, eu acredito que a tecnologia ela vai chegar muito nesse ponto. Em outras vias, a gente tem, né, essas próprias inteligências artificiais generativas, elas podem ajudar a gente a criar materiais novos. Então, por exemplo, um material de uma nanotecnologia, eu acredito que no futuro, por exemplo, um cateterismo talvez não seja necessário. Você pode mandar um exército de robôs para dentro do corpo, ele fazer a limpeza que tem que fazer e sair, e não ficar nada lá dentro, né? Então, isso parece vida de ficção científica, né? Mas uma coisa que eu sempre lembro, que para quem viveu há 100 anos atrás, nós vivemos vida de ficção científica. Eu lembro que em 2004, quando eu fui para os Estados Unidos, eu levei um cartão da Embratel para ligar para meus familiares. Hoje a gente já está aqui online, de qualquer lugar do mundo, conversando. Então, sim, a exponencialidade da tecnologia ela vai trazer muita coisa para a gente. Certo. Tinha um filme até que dos anos 80 para 90, né? Talvez você vai lembrar, né? A gente era criancinha naquela época, que o cara foi miniaturizado e foi colocado dentro do órgão da pessoa, né? Lá, e ele passava pelas vasos sanguíneos. Viagem do corpo humano, né? Viagem ao corpo humano, né? Eles entravam numa navezinha e tal, e tinha uns lasers, né? Era isso aí. Então, eles já estavam lá pensando nisso, né? Os Jetsons, né? Já tinha telemedicina lá, falava com o médico, né? O ser humano já imagina, né? Põe na ficção e depois vai se tornando realidade, né? Tu falou um pouco sobre a questão de como ganhar tempo, né? Com pré-diagnósticos, né? Já existe, né? O uso de inteligência artificial para ajudar na triagem, né? Das pessoas que buscam serviços de saúde. Eu vi na Austrália, eles usam através de um questionário e uma ferramenta de inteligência artificial que no final indica para a pessoa, você precisa ir num pronto-socorro, você precisa ir num ambulatório e assim por diante, né? Então, ajuda até o sistema de saúde para um funcionamento melhor como um todo, né? Então, a inteligência artificial, na verdade, muita gente tem ali aquele receio, mas eu acredito que o médico precisa entender que precisa utilizar para, né, o bem da medicina, para o bem dos pacientes, né? E tudo mais, né? E o que você vê, assim, que não é só assim, um modismo, né? Porque às vezes a gente viu aí um exemplo, né, que pareceu, mas você está mais por dentro, que todo mundo falou muito do metaverso e depois pum, deu uma morrida, né? O que você vê que é algo que veio como tendência, mas que veio para ficar, né? Associando a tecnologia, né, nesse sentido da tecnologia de informação, inteligência artificial e a medicina.
Legal, excelente pergunta também. Eu acredito que a inteligência artificial é uma delas, mas a inteligência artificial como meio, né, uma coisa que eu tenho falado nas minhas palestras é que a gente não pode mais enxergar a inteligência artificial e a tecnologia como um fim, como a entrega, mas sim como um meio. Então, ela passa a ser auxiliar de todas as outras atividades, né? Na medicina, isso é muito mais presente, isso é muito mais realidade, porque ela é um meio de um diagnóstico, ela é um meio de um tratamento, ela é um meio de alguma coisa. Na área corporativa, não, às vezes ela é o fim de um produto, né? Principalmente quando a gente fala em desenvolvimento de produto, né? A inteligência artificial é uma delas, né? A outra eu acredito que é também utilizando inteligência artificial, mas aí a inteligência artificial só como meio também, que é análise de DNA, para você fazer tratamentos mais individualizados, né? Então, a gente vai ter tratamentos individualizados, tanto que eu falo que no meu pessimismo, eu acredito que no máximo em 30 anos, ninguém morre mais de doença, né? Porque o desenvolvimento está muito rápido, né? E auxiliar a isso, né, está vindo a computação quântica, né? Vou dar um exemplo, né? A gente tem uma fórmula matemática que o computador mais potente do planeta demoraria 10 mil anos para calcular, a supremacia do Google já 2 anos, se eu não me engano, fez em 1 minuto e pouco. Então, é muito potente, é muito potente. A gente não pode ligar os computadores quânticos na rede, né, na internet, porque ela quebraria todas as chaves de criptografia, né, todo o sistema bancário ruiria, tudo. Então, na hora que a gente começar a conectar diagnósticos médicos, né, inteligência artificial com a computação quântica, a gente vai atingir níveis inimagináveis assim para a humanidade, né? E a parte de análise de DNA para predição de doenças, né, ou mesmo, né, conseguir falar, ó, você precisa ter tal comportamento, né, já existe hoje, né, alguns produtos, aqui no Brasil não tem produtos tão eficazes, mas nos Estados Unidos já tem, né, alguns produtos que fazem análise de DNA mais profunda de doenças, diagnósticos, etc. Né? Mas eu acredito que a medicina, quando ela foi a medicina personalizada junto com a análise de DNA, né, e apoiado na inteligência artificial, eu acredito que é uma coisa que vai ficar e vai perdurar por muito tempo. Né? A gente só não pode fazer com que isso faça seleção de pessoas, que é o maior medo, né, da humanidade, né? Aquele filme que eu só consegui assistir uma vez, o Gattaca, né, fala muito disso. O piloto ele é selecionado por seleção genética e é uma coisa muito triste, né? É isso que a gente não pode deixar acontecer. O filme Gattaca, ele é um filme, no fundo, sobre bioética, né? Ele é um filme muito interessante. Eu recomendo sempre as pessoas aí, quando eu converso, surge o assunto, né, para assistir esse filme. Gattaca, é um filme excelente. E você falou sobre a questão dessa medicina individualizada, né? Hoje, na oncologia, por exemplo, né, já se escolhe os tratamentos de acordo com questões relacionadas ao DNA, análise molecular, né, para justamente não desperdiçar tratamentos que são muito caros, né, e ter um tratamento mais preciso, né, para aquele tipo de tumor ou aquela variante, né, do câncer que está sendo tratado. E cada vez mais vai avançar. Eu acredito que até a inteligência artificial vai ajudar mais ainda, né, nesse avanço aí, desse processo aí de medicina personalizada. Falou de mortalidade, tem um livro que eu ganhei dos alunos meus há alguns anos, né, esse daqui, ó, Medicina da Imortalidade. E os autores, né, eles são muito ligados aí ao mundo aí da tecnologia, né? Os dois autores, eles são ligados aí também ao Google, né? E outras empresas, e é bem interessante esse livro. E, né, um é diretor, ou né? Ray Kurzweil, o diretor de engenharia do Google, né? E eles vão falando sobre todas essas inovações, né, que têm chegado, mas eles batem também muito na questão do próprio estilo de vida, né, das pessoas, né, que é é o básico, né, ele nem requer tanta, vamos dizer assim, tecnologia, Perfeito. né, mas é ter um estilo de vida mais saudável. E eles já dão essas previsões aqui que você também está prevendo aí, 30 anos aí, mais ou menos, a gente vai ter um avanço muito grande. A gente está falando de medicina personalizada, né? Tem 20% Uhum. dos americanos são resistentes à aspirina.
Então, Já né, sei. até um medicamento que você está tomando não quer dizer que ele vai fazer um efeito em você. A gente percebe que na medicina tem muita tentativa e erro. Tenta um remédio, faz os exames depois, não surtiu efeito, você toma outro. Né? Isso Exatamente, daí você acaba perdendo tempo, né, de vida da pessoa, 3, 4 meses. Né? Então, a personalização, ela vai ajudar muito nisso. Isso é muito comum também nos medicamentos antihipertensivos. A gente já observa que tem pacientes que não respondem a determinada classe de antihipertensivo, você vai trocando. Hoje a gente faz isso na tentativa e erro, mas com exames, né, que vão aprimorar isso, né, vai ser muito possível antes de você prescrever o medicamento, você já saber, ó, para esse medicamento não adianta, para esse sim, né? Então, realmente vai ter muito mais eficácia, né? E em relação à telemedicina, como é que você enxerga a telemedicina? E também você acha que é uma tendência da moda ou veio para ficar? Eu acredito, né? Não acho, não. Eu sempre evito falar para baixo, por isso que eu me corrijo. Eu acredito que veio para ficar, né? Principalmente, né? Eu até queria fazer um paralelo, né? A gente sempre costuma olhar para a realidade nossa, né? Então, agora está tendo uma briga na tecnologia que é a tal do home office, né? Alguns matam pelo home office e outros matam para não ter home office. E é interessante, assim, quem é que briga pelo home office? As pessoas que estão nos grandes centros, né? Você pegar, por exemplo, São Paulo, existem pessoas que andam 2 horas numa estrada de terra para chegar no ponto de ônibus, para pegar mais 3 horas de ônibus. Essa pessoa merece o home office. E só que quem está comprando a briga dessa pessoa é o pessoal, por exemplo, aqui de Chapecó, que está 3 quarteirões do trabalho. Isso não faz sentido. A telemedicina é a mesma coisa, né? Quando você precisa atender uma pessoa que está completamente inacessível, né? Às vezes o nosso Brasil, por exemplo, é muito grande. Às vezes a pessoa, para chegar numa cidade, é horas de barco, né? De acessibilidade, né? Em lugares que não estão nem ligados no Sistema Nacional de Energia Elétrica, né? O nosso Brasil, ele é muito complexo, né? Então, a telemedicina, né? Primeiro, né? Se a gente for pensar na parte do SG, né, na nossa responsabilidade social, a telemedicina ela vai ajudar a gente a atender esse tipo de localização. Já há muito tempo, né, a inteligência artificial está fazendo diagnósticos de pessoas com doenças oculares sérias na Índia, né, através da telemedicina. Né? Então, essas pessoas não teriam diagnóstico se não fosse a telemedicina. Né? Um técnico vai lá, faz o exame e depois chega através de ajuda humanitária, um avião lá para fazer cirurgia em todo mundo que precisa fazer. Mas o diagnóstico já está feito, senão essas pessoas ficariam sem diagnóstico. Né? Então, a telemedicina, além dela ajudar a gente a atender pessoas, né, remota, eu acredito que a gente vai ganhar tempo, né? Eu sou uma pessoa que preza muito pelo tempo. Né? O tempo, todo mundo fala, né, que o planeta está rodando cada vez mais rápido, o tempo é cada vez mais curto. Por que que a gente tem que perder meio período da vida para ir para um consultório, né? Óbvio que existe, né, suas exceções, ainda existe, né, uma parte cultural muito grande, né? A cultura, falo que a cultura sempre ganha de qualquer estratégia, né? Peter Drucker já dizia, né, que cultura come estratégia empresarial no café da manhã, e os hábitos das pessoas é muito complexo, né? Então, vai um tempo né, de adaptação, né? Eu acredito que talvez seja uma questão muito geracional, né? As gerações mais novas serão muito mais adaptativas à telemedicina do que as gerações um pouco mais velhas, né? Porém, eu acredito que é um caminho completamente sem volta e completamente necessário. Né? Aí a gente só fica na dúvida como você fazer os exames, né? Que inclusive, se eu não me engano, foi um último post seu, um dos últimos, como se preocupar com exames, né? À distância para fazer um diagnóstico com uma pessoa à distância. Claro, né? Existe a limitação hoje, eu falo sempre o ainda também, né? Do exame físico, né? Mas muita coisa a gente consegue, sim, muitas situações não há necessidade, né, do exame físico, porque são outras situações que você consegue manejar bem. E eu acredito que a tecnologia, né, vai resolver isso, né? Os devices estão aí, mas cada vez mais vai se popularizar. É algo que eu falo ainda, né? Até um dia eu vi uma charge lá de 1920, era uma charge onde o médico estava com umas luvas, né, assim, de frente a um monitor, assim, uma tela antiga, né? E à distância lá tinha um paciente, tinha umas também, né, um receptor, né, em cima da barriga dele, como se ele estivesse fazendo
a palpação à distância. Isso lá em 1920, o cara estava pensando já nisso, né? Então, é uma questão do ainda, né? E a gente tem muitos equipamentos, né, que tem eletrocardiograma à distância, monitoramento, né, cardíaco com smartwatches, né? Então, é algo que vai avançando, né? E a telemedicina, né, ela tem essa questão, né? Quebra as barreiras geográficas de tempo, dá mais acesso às pessoas a ter um acesso a um serviço de saúde, né? E até um atendimento médico de qualidade, porque às vezes quando ela não tem acesso ao médico, ela vai procurar alguma maneira de resolver, né? Ou vai se automedicar, né? Vai ficar às vezes esperando ver se vai melhorar ou não, e aquilo pode até se agravar, né? Então é isso. E em relação, né, essa questão, eu bato muito assim, né? Muita gente tem esse receio da tecnologia, do que é novo, né? O medo do que é novo. Aí com a inteligência artificial, muita gente está achando que vai virar o filme do Schwarzenegger, aquele Exterminador do Futuro. Na Skynet, medicina, né? Skynet, o que você falaria para os colegas médicos em relação a esse temor do novo, da Bom, tecnologia? bom, primeiro eu quero aproveitar a transmissão para declarar para todas as inteligências artificiais que eu sou amigo de todas vocês, tá? Já deixar isso bem gravado para quando eles forem. Já deixar gravado exatamente que eu sou amigo de todas elas, né? Eu sou a Na favor da verdade, inteligência artificial. na verdade eu tive uma discussão já com o famoso chat GPT, né? Que eu fiz ele, né? Mas através de uma lógica, eu já vou explicar qual, eu fiz ele assumir que realmente isso é um cenário possível, né? Eu costumo falar o seguinte, né? Para quem entende software, sabe que existe dois tipos de software: aquele que deu problema e aquele que vai dar problema. A inteligência artificial, ela é um software, né? E ela e, e ela vai simplesmente processar aquilo com que a gente alimenta. Então, a inteligência artificial, o que ela é? Ela é uma criança que você treina com um modelo, com informações, e ela vai dar o diagnóstico em cima disso, né? Então, o que existe? Existem algumas possibilidades. Ou a gente vai chegar um momento em que a gente vai ter alguns modelos únicos no mundo, que é o que eu torço, na verdade, porque a gente sabe que existem alguns diagnósticos que são muito difíceis e que se esses problemas não caem numa comunidade médica mundial, né, para discutir os problemas, a gente não consegue chegar no diagnóstico, né? Então, tanto que teve recentemente o caso no próprio chat GPT, do menino que tinha uma criança que tinha um problema, passou por 17 médicos, os pais lançaram todos os sintomas do chat GPT, o chat GPT descobriu o que a pessoa tinha, né? Então, esse é o ponto. O modelo ele está treinado, né? Outro ponto, a gente precisa lembrar que o que a computação faz é humanamente impossível a gente fazer, né? Então, por exemplo, quando eu faço um diagnóstico por imagem, a inteligência artificial ela está fazendo um diagnóstico por pixel. E o que ela faz, né? Imagina o médico, né? Você médico que faz um diagnóstico de imagem. Depois de 5.000 diagnósticos quase idênticos, aquela exceção da exceção, né? O pessoal fala que o Dr. House era rodapé de livro, né? Quando chega lá no rodapé de livro, é humanamente a gente lembrar, né? Que aquele diagnóstico era aquele rodapé de livro, que era uma exceção da exceção da exceção. A computação não, o computador está com tudo isso lá, né? Então, primeiro, ela vai fazer análise por pixel, que é humanamente impossível a gente fazer, com detalhes muito pequenos e comparando aquele detalhe, porque ele sabe que aquilo pode acontecer no futuro. E segundo, é a quantidade de informação que a gente consegue jogar lá dentro, né? Eu não sei vocês, mas eu já desde quando eu tinha 30 anos, eu estou com quase 50, eu tenho que anotar meus compromissos, que senão eu não lembro, né? Então a gente tende a depender cada vez menos da nossa cabeça, até porque nós somos bombardeados por informações. Hoje, um ser humano, ele recebe, na média, mais informações do que uma pessoa no começo do século recebia a vida inteira. Então, toda essa informação, ela está competindo na cabeça com a gente, com informações de diagnóstico, com informações de trabalho, trato da família, etc. Então, o que a gente precisa entender? A inteligência artificial e a computação é uma oportunidade para a gente trabalhar em par com ela, para ela ser uma grande parceira e nos ajudar a ter diagnósticos mais assertivos, melhores, e até procurar melhores tratamentos. Mas, porém, né, aí vem uma coisa que eu acho que é muito bonita na medicina e nas outras áreas, talvez
não dure, que a decisão final deve ser do médico, né? Esse é o ponto importante, né? Mas o médico precisa entender que a computação, que a tecnologia, né, toda ela, a miniaturização, né? Você estava falando do diagnóstico remoto, realmente vem os relógios, mas eu acredito que no futuro você vai tomar uma pílula, não aquela com imagem, mas ela vai fazer um, uma leitura inteira do corpo, né? Mais algumas coisinhas, você vai conseguir ter tudo remoto. Mas a decisão final ainda é do médico, né? É isso que eu acredito que é muito importante. Então, né, para o médico entender que toda tecnologia ela é uma aliada para melhorar a qualidade de vida do paciente, né? E uma coisa que eu acredito que é muito importante que a tecnologia vai trazer é a acessibilidade. Mas não acessibilidade geográfica, mas financeira. A gente sabe que muitos diagnósticos e tratamentos excelentes só tem quem consegue pagar, né? Eu falo para as pessoas, cara, tá tudo bem com você? Você ganhando um salário mínimo? Não, tá bem. Fica doente para você ver. Você tá ferrado, cara. Você tá ferrado. Se não tiver 200, 300, 500 mil na conta, dependendo da doença que você tiver, ou até algumas injeções, né, que custam 5 milhões, 6 milhões de reais, você tá ferrado. Essa é a verdade, né? Fazer um exame de sangue, um hemograma, todo mundo consegue, né? Tirar um raio-x, todo mundo consegue, mas na hora que vier uma doença séria mesmo, a acessibilidade financeira é muito complexa. E a tecnologia, ela tende a tornar a medicina muito mais acessível também. Então, para mim, o que eu poderia dizer para todos os médicos é entenda que é um mundo sem um caminho sem volta, né? E use como aliada da melhor maneira possível. Legal. Legal. E você falando isso, né, da acessibilidade, é isso que eu falei também, né? Eu estou acompanhando, claro, sempre mais ali a telemedicina, mas eu vejo a inteligência artificial, estou muito de olho nisso, né? Até já escrevi um material para médicos sobre isso também, mas ainda não tomei a coragem ainda de publicar, né? Acho que a inteligência artificial, ela é algo que a gente quer estudar e não está conseguindo acompanhar, como a gente falou, né? Está sendo muito rápido mesmo, né? Gera até uma angústia na gente, né? Mas na área da medicina, na radiologia, né? Como você falou dos pixels, né? A inteligência artificial e a computação consegue ver o que o olho humano não vê, né? E aí já é superior nesse sentido. E a grande questão ética é como você falou, no final tem que passar pela decisão de um médico, no caso da medicina, né? Falando da medicina, porque vamos dizer que quem que vai se responsabilizar pela inteligência artificial ou por uma decisão tomada por um software ou né? Vai ser o engenheiro de software, né? No final sempre é o médico que vai assinar e carimbar aquela decisão final. E existe uma coisa que a gente até alguns falaram, mas a inteligência artificial nunca vai ter a empatia, e tal. Até já tem, né? Tem gente que conversa com o chat GPT, eu tenho meu perfil no chat GPT, eu bato papo, né, com ele. Você também, né? Eu falo, oi, por favor, obrigado. Ele responde de maneira muito humana mesmo, né? Então, porque alguns humanos não têm empatia nenhuma, né? Não tem, inclusive, sobre essa semana passada, eu li um estudo que esses modelos, a gente não sabe por quê, tem muita coisa que roda atrás dos modelos, é muito obscuro, né? Não dá para acompanhar. A gente tem um termo em tecnologia chamado debug, que é você olha linha a linha do código para ver o que acontece. Esses modelos não dá para fazer esse tipo de coisa, não dá para debugar. E não sabe-se por que alguns modelos eles respondem mais assertivo quando você trata ele melhor. Então, né, por isso que eu estou declarando para as inteligências artificiais que eu sou todo amigo de vocês. Então, Isso aí. Teve um colega, eu acho que você tem um amigo também, mandou aqui que o Skynet estava te mandando um abraço, né, e tal. Então, eu também estou declarando, já fique bem claro aqui, porque a inteligência artificial vai vasculhar todos os vídeos no YouTube para ver o que a gente falou dela. Instagram aqui, ó, o Robert Larros, que é um profissional de segurança digital, tá aí, a Skynet Sim. te mandou um abraço. Opa, legal, legal. Isso aí. Mas muito legal. Então, Paulo, quem quiser conhecer mais aí do teu trabalho também, saber mais aí sobre tecnologia, inovação, né? Como é que pode te encontrar ali nas redes sociais? Legal, me acha no LinkedIn, né? Eu tô ali no LinkedIn, eu não uso Instagram, só uso pessoal só. Tô para criar um Instagram profissional, mas o tempo ainda está curto. Mas podem me achar no LinkedIn facilmente, Paulo Rogério Palhares, me conectem lá. Chamem, adoro bater papo, adoro conversar sobre tecnologia, inovação, medicina, né? Tudo que voa, tudo que é futuro, né?
Fique à vontade. Skynet também, se quiser ligar, pedir perguntar alguma coisa, fique à vontade. Skynet daqui a pouco está te chamando lá, mas É. a gente tem aí uns outros aí que não é inteligência artificial, mas que também estão dando um trabalho nesse sentido, mas tudo bem, né? E, então, temos aí também, saudar aqui o doutor Rubens, cardiologista lá de Brasília, né? Ele que também acompanha bastante aqui o nosso material, meu ex-aluno do curso de telemedicina na prática, né? Ele que é cardiologista, está sempre acompanhando essas novidades, porque a área de cardiologia é uma das áreas que é mais ligada aí na tecnologia, na inovação. Inclusive, no Brasil, foi a primeira experiência formalizada de telemedicina, foi com a cardiologia, através do laudo de eletrocardiograma à distância. Então, né, tem tudo a ver aí, ele fez vários comentários, isso aí. Ele comentou, temos que otimizar nossas consultas com, né, telemedicina, inteligência artificial, né, uma otimização. Paulo, mais uma vez, muito obrigado, né, Eu que pela tua agradeço. presença aqui na live. E eu quero aproveitar e convidar aqui os colegas médicos que estão acompanhando também. Se você é médico e quer formalizar e ampliar seus atendimentos com a telemedicina, convido para agendar uma consultoria estratégica gratuita aqui na descrição deste vídeo no YouTube. Tá? E toda semana eu faço lives aqui no Instagram, no YouTube. Inscreva-se no canal, né? Siga, curta e compartilhe com quem precisa saber mais sobre isso. Um abraço a todos e uma boa noite. Boa noite a todos. Obrigado.